não. É aquele negócio do rosto. Ah, verdade. Ai, Sheila. Mili, tá. Olá, pessoal, boa noite. Estou de volta aqui, né, no meu canal, com poucos inscritos, mas isso é só o começo. Hoje eu vou falar com vocês do livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Em quadrinhos, né? Nessa obra de Lima Barreto, né, conta a história de Policarpo, um funcionário público, patriota, de boa fé, né? E essa história passa no Rio de Janeiro, no século XIX, onde naquela época as mulheres eram obrigadas ao casamento, e a onda do momento, a sensação do momento era os violeiros cantando as suas modinhas. E Policarpo, ele queria valorizar a cultura brasileira, né? E como ele trabalhava como subsecretário nacional de guerra, ele fez o quê? Ele queria que o idioma do Brasil fosse o Tupi-Guarani. Por quê? Os indígenas são os verdadeiros descobridores do Brasil. E nesse pensamento, já que ele trabalhava, né, no arsenal de guerra, o que ele fez? Ele redigiu um requerimento pedindo ao governo que decretasse o Tupi-Guarani como língua oficial, porque o português era uma língua só emprestada ao Brasil. E com essa atitude, Policarpo virou chacota e piada perante toda a sociedade. Foi notícia dos jornais, foi sendo ridicularizado, e todos perguntavam, mas não é esse o Quaresma, funcionário do arsenal de guerra? E não tinha como piorar mais a situação, mas piorou. Quaresma, perdido em seus pensamentos, o que ele fez? E com seu patriotismo, ele redigiu um requerimento todo em Tupi-Guarani. E esse ofício correu de setor em setor até chegar ao ministério, onde causou perplexidade. E foi passando por vários peritos, e foi constatado por um tal Dr. Rocha que aquilo era grego, que seria uma censura ao ministério. Sendo assim, ele foi chamado pelos seus superiores e suspenso das atividades. Foi internado num hospício, e as únicas visitas que ele tinha era seu amigo Vicente e sua afilhada Olga. A irmã de Policarpo, a Adelaide, vivia em lágrimas com toda essa situação. Enfim, Policarpo sai do hospital, disposto a levar uma outra vida. Nisso, a Olga, a afilhada dele, fala para ele comprar um sítio, já que ele gostava, né? Aí ele comprou um sítio, que ele denominou Sítio do Sossego, e passou a cultivar frutas, legumes e grãos. O Policarpo agradecia por terra tão abençoada e fértil. Ele acreditava que o país melhorava com a agricultura e a população trabalhando nela. Porém, os desafios foram muitos e pouco lucro. O governo não ajudava em nada. E o que acontece? O governo ainda queria que ele capinasse uma grande extensão do sítio que dava por vias públicas. E Policarpo sente desanimado. O que acontece? Ele ficou oprimido por homens inescrupulosos que impediam os humildes de prosperar. E multas e mais multas chegavam. Coisas de politicagem. Sendo assim, teve uma revolta contra o governo. Porque estava o ditador Floriano Peixoto no poder. E o povo se revoltou. E o que acontece?
Policarpo foi intimidado a voltar para o quartel. E decepcionado com o presidente Floriano, né, que ele telegrafava para Floriano pedindo ajuda e nada, mas ele teve que voltar, né, para ir contra os revoltosos. Mas o que acontece? Ele volta a lutar, é traído pelo sistema, e a pátria que Policarpo sonhava era um mito. Quaresma foi preso, foi chamado de traidor e bandido pelas pessoas do governo e condenado à morte.